Vamos então agradecer a espiritualidade amiga que muito antes de estarmos aqui reunidos, preparou-nos o local onde nós nos encontramos, estabelecendo ali uma atmosfera espiritual que permita, né, que nós possamos nos interligar através do fluido cósmico universal, formando uma corrente de pensamento, uma corrente de sentimento, uma corrente em que nós vamos procurar, sintonizados com os nossos guias e mentores, sintonizados com o guia e o mentor deste trabalho, a fim de que possamos compreender, entender e colocar em prática, né, o exercício da mediunidade com Jesus. Estaremos, nesse capítulo especificamente, trabalhando com a mediunidade de efeitos físicos / materialização. Uma mediunidade de fundamental importância para a nossa casa, uma casa que trabalha com cura, que trabalha com amparo no hospital espiritual e com energias que são revigorantes, que podem reequilibrar não só o perispírito, mas também ao corpo físico. Aprender a utilizar essas energias com presteza, qualidade e com Jesus, ela vai nos proporcionar a um trabalho muito mais sério, um trabalho com resultados muito, muito mais eficientes. Então, é realmente para nós uma oportunidade de aprendizado. E contando, então, com todo o apoio e ajuda dos nossos irmãos espirituais, vamos dar por iniciados os nossos estudos da noite de hoje, do livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 28, Efeitos Físicos, em conjunto com o livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, os 3 capítulos que falam sobre materialização, com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aos nossos estudos. Vamos dar então continuidade do ponto em que nós paramos na semana passada, mediunidade de efeitos físicos / materialização. Vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai seguir adiante. Eu tenho certeza que nós não vamos conseguir terminar esse capítulo hoje, mas não se preocupem. A ideia realmente é que esse capítulo seguisse por três lives, ou quem sabe até 4, não sei. Tudo vai depender de como a gente for andando, porque é realmente o capítulo mais longo e é o teu conteúdo mais importante. Então, a gente realmente vai dar muito, muito ênfase nesse estudo. Nós estamos a 2 slides, né, à frente desse daqui, né? Indagando-nos falou orientador com grave entonação de voz. Ele lembra que a gente estava comentando que ele só vinha na reunião de materialização, essa é uma reunião de materialização, considerando a finalidade do socorro aos enfermos, porque senão ele não participaria desse tipo de reunião. E a gente viu, né, inclusive, uma recomendação de Emmanuel para que esse tipo de reunião ali no início dos trabalhos do Chico, elas eram até de certa maneira ali aconteciam, né? Mas o Emmanuel falou, olha, esse tipo de reunião não faz mais parte, né, do intuito, né, da prova da imortalidade da alma. Nós começamos bastante sobre isso semana passada. Então, acho que não precisamos voltar sobre isso, mas a prova da imortalidade da alma já foi dada até pelo próprio Mestre Jesus. Então, não seria mais um ponto que precisasse ficar ali batendo sobre ele, né? Porque, embora sejam muitas as tentativas de materialização e forças do nosso plano na Terra, com raras exceções, a gente vai ver por quê, quase todas se desenvolvem sobre lastimáveis alicerces que primam por infelizes atitudes dos nossos irmãos encarnados. A culpa é nossa mesmo, tá? De não terem materializações assim de ordem elevada, sendo mais constantes, né? Só os doentes, por enquanto, e até comentei sobre isso, né? Porque hoje em dia, com o avanço da medicina, né?
esse tipo de amparo, uma materialização mesmo, não uma materialização de ordem elevada, mas uma materialização de ordem comum, como nós vamos ver nesse livro, hoje não se justifica mais, não são mais necessárias. A gente consegue obter os mesmos resultados sem a necessidade de uma prova física, sem a necessidade de alguém estar ali fisicamente demonstrando a imortalidade da alma. Como eu disse, esse tempo já foi, esse tempo o Espiritismo já venceu. A imortalidade da alma já é uma coisa patente, inclusive patenteada até mesmo pelo próprio Mestre Jesus, né? No mundo, por enquanto, no mundo, justificam, ao nosso ver, o esforço dessa espécie, junto das raras experiências essencialmente respeitáveis e dignas, realizadas pelo mundo científico, em benefício da humanidade. Nós ainda vamos falar um pouco sobre isso um pouco mais adiante. A recomendação de Emmanuel, eu li a semana passada, né? Amigos, a materialização é um fenômeno que pode deslumbrar alguns companheiros e até beneficiá-los com uma cura física. Todavia, o livro é chuva que fertiliza lavouras imensas, alcançando milhões de almas. Rogo aos amigos a suspensão a partir desse momento destas reuniões, ou seja, Emmanuel não participaria mais desse tipo de trabalho. Isso aconteceu em 1955, durante a sessão de materialização em Pedro Leopoldo, e foi anotado por um dos seus biógrafos, né? E no livro As Vidas de Chico Xavier, do Manuel Sotomayor. Retornando ao nosso livro, né? Quiséramos alongar o entendimento, e isso é onde eu parei exatamente a semana passada. Entretanto, bem próximo de nós, diversos obreiros iam e vinham, dando a perceber o início dos trabalhos daquela noite. A higienização processava-se ativa. O serviço reclamava cuidado, segundo apontamentos recolhidos por nós em outras ocasiões. Como eu disse, a gente vai trabalhar com os dois livros, né? Já vimos os apontamentos anteriores no livro Missionários da Luz. Porém, eu vou citá-los aqui, para que não fique aquele negócio, né? Puxa vida, ele está fazendo um estudo nos domínios da mediunidade, mas está mandando a gente voltar lá no Missionários da Luz e depois não tem tempo, e aí fica a obra pela metade, o trabalho pela metade. Então, eu vou trazer também o aspecto da higienização se processava ativa. Surgiam aparelhos delicados para emissão de raios curativos. Acolá se efetuava a ionização do ambiente com efeitos bactericidas. A imagem ao lado, ela mostra os dois aparelhos. É uma ilustração do projeto Imagem, e que nos dá uma ideia de como são esses aparelhos, né? Um aparelho está sobre a maca de atendimento, que seria esse de raios curativos, e o outro que fica na ordem mais elevada é o que faz a ionização do ambiente, né? Ela faz uma produção de ozônio, nós vamos ver um pouco adiante, que tem uma característica bactericida para manter o ambiente limpo e higienizado, né? Óbvio, se é um hospital, se é uma sala cirúrgica, é óbvio que precisa ter uma higienização, precisa ter um preparo para isso, né? Esses aparelhos, eles não têm descrição nesse livro. Aparecem algumas poucas descrições, não são muitas, mas tem algumas descrições desses aparelhos em mecanismos da mediunidade. Uma coisa interessante que André Luiz anota no ano desse livro, esse livro de 1955, 55 esse livro? Não, de 55, isso mesmo. Esse livro de 55 é interessante que ele faz uma anotação no Mecanismos da Mediunidade, que esses aparelhos eles flutuam, porque eles já naquela época já haviam desenvolvido formas de vencer a lei da gravidade. Então os aparelhos eles estão ali flutuando e eles ficam disponíveis, né, para levar a qualquer lugar, exatamente porque eles já dominam técnicas para que esses aparelhos possam não sofrer a ação da gravidade. A gente não pode esquecer que estes aparelhos, como bem mesmo o perispírito que nós utilizamos no mundo espiritual, ele é uma derivação do fluido cósmico universal, ele é uma matéria quintessenciada e está sujeito à gravidade. Então, esses aparelhos e o próprio perispírito estão sujeitos à gravidade. E é uma colocação interessante, porque nós estamos no século XXI, no ano de 2023,
e a gente nem sequer tem ideia de como vencer a lei da gravidade e fazer um equipamento desse flutuar. Em 1955, isso já era algo usual no mundo espiritual, algo que já era dominado naquele mundo e que nós ainda vamos aprender, né? Muita coisa, né? Mas, curiosidade, quem quiser dar uma aprofundada sobre isso, o Mecanismos da Mediunidade traz algumas coisas sobre esses aparelhos e traz esses aspectos que eu comentei. Eu achei um aspecto muito interessante ali, o instrutor, eu acho, se não me engano, é o Alexandre, ele fala sobre a gravidade, que para eles não é um problema, os aparelhos realmente flutuam sem grandes dificuldades. Preparando o ambiente para a materialização. Como eu disse, eu não ia só citar, a gente vai retornar, isso está no Missionários da Luz, no capítulo 10, materialização. Espíritos de alta hierarquia, lembrando os sacerdotes da sabedoria antiga, através de gestos ritmados, executavam operações magnéticas de purificação interior do recinto. Ionizavam a atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Alexandre, que é o instrutor lá no Missionário da Luz, traz o seguinte: em grande soma de conhecimentos e responsabilidades, os orientadores espirituais gerenciam o preparo no ambiente para ser o palco de acelerados processos de materialização e desmaterialização de energia. Uma coisa interessante, eu acho que vale a pena aqui a gente dar uma recordada, porque vai nos ajudar um pouco mais adiante para a gente compreender um pouco mais, né? Os estados da matéria, né? Os estados da matéria que a gente sabe, né? E só para a gente recordar, nós temos ali, na verdade, a matéria ela tem 6 estados, mas a gente vai se deter naqueles 4 que são os mais comuns e que a gente aprende ali no ensino fundamental, que é o sólido, né? O estado sólido, ele é caracterizado por uma estrutura ordenada de partículas compactadas e arranjadas. As partículas em um sólido estão em um estado de baixa energia e têm um movimento vibracional limitado. Os sólidos têm forma e volume definidos. Isso é interessante, né, da gente lembrar que quando a gente fala da Trindade Universal no Livro dos Espíritos, a gente lembra que é Deus, Espírito e matéria. Só que a matéria, ela dá para nós uma ideia de um sólido. E um sólido teria uma forma definida. Então, seria uma abstração bastante complicada da gente falar, principalmente nas escritas, no desenvolvimento mesmo da ideia. Quando você coloca a palavra matéria, dá a ideia de algo sólido, de algo em que ele tem um volume definido, e isso não é a verdade, né? A matéria elementar, a gente bem sabe que ela é extremamente quintessenciada e para nós não temos condições de alcançar como seria essa matéria elementar. Então, de uma maneira mais lúdica, né, o nosso irmão Allan Kardec nos apresenta essa matéria elementar como o fluido cósmico universal. E aí o fluido cósmico universal ele cai na definição do líquido, né? O líquido, no estado líquido, as partículas são mais livres do que no estado sólido, permitindo que elas se movimentem uns em relação aos outros. As partículas em um líquido têm energia maior do que a do estado sólido, mas ainda estão próximas umas à outra. Os líquidos têm volume definido, mas não têm forma definida, assumindo a forma do recipiente que os contém. Então, fica para nós mais fácil a gente pensar no fluido cósmico universal. E quando a gente fala do fluido cósmico universal, que compõe tudo que é ponderável e imponderável, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, fica-nos mais fácil compreender dessa maneira, porque como o fluido ele não tem um volume definido, mas ele assume a forma que quiser, significa dizer que o meu corpo é um fluido cósmico universal condensado e que assumiu essa forma. E isso é muito mais fácil da gente entender. Há outros estados, que é o gasoso, né? O gasoso, no estado gasoso, as partículas têm uma energia maior do que no estado sólido e líquido. Elas se movem rapidamente e estão amplamente separadas umas das outras. Os gases não têm forma e nem volume definidos e se expandem para preencher completamente o recipiente que os contém. O próprio espaço é um exemplo disso, né?
Além desses estados, existem outros estados menos comuns da matéria, como o de plasma, que pode ser comparado a um gás ionizado. Esse estado de plasma, ele foi, vamos dizer assim, mais estudado a partir de 1974, 75, quando ele começou a ter um uso maior. Ele teve um uso maior, principalmente com os adventos da TV de plasma e circuitos de plasma. É um estado de transição. É um estado de transição, e se alguém gostaria de um dia ver isso, é muito simples, dá para você ver em diversas formas, mas uma delas assim é mais corriqueira para você ver o estado de plasma. Acenda a boca do fogão, se afaste um pouquinho num lugar um pouquinho mais claro, não precisa ser muito claro, e observe que quando termina a chama, há um trecho de mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros, em que você tem como se fosse uma nuvem dançando, e depois aquilo some. Aquele estado, aquele pedacinho de nuvem dançando, aquilo é chamado de estado de plasma. Ali realmente é um momento de transição, em que o gás está saindo de um formato para outro. Então, você percebe isso também quando você olha numa rua, principalmente em dias aquele calor extremo, cai aquela chuva, e você vê no asfalto o vapor próximo do chão, como se fosse uma nuvem, e depois aparece o vapor subindo. É um estado de transição entre o líquido e o gasoso. Aquele período ali em que fica aquela bagunçado ali, aquilo ali é um estado de transição, é chamado de estado de plasma. Por que eu estou tocando nesse assunto, né? Esse estado de transição é o estado que é o ectoplasma. E por isso ele pode ser utilizado em infinidades de coisas. E por isso que ele pode ser visível quando ele está muito denso, e nós vamos ver que, para a materialização, eles assumem uma densidade muito grande, os médiums doam esse ectoplasma numa densidade muito grande, mas hoje em dia, praticamente, como não se tem mais fenômenos de materialização, esse plasma ele fica no estado de transição. Então, ele não é visível. Não é visível. Numa sessão, você tem diversos médiuns que doam o ectoplasma, que doam esse plasma, e esse plasma, como ele está no estado de transição, pouquíssimas pessoas conseguem notá-lo. Alguns videntes percebem essa exteriorização e falam sobre como se fosse essa nuvem, assim, quase rarefeita. Ela é praticamente rarefeita desse material que é o ectoplasma e que está nesse estado de transição. Por ele estar nesse estado de transição, nossas faculdades são imensas. Há outros estados, que é o Bose de Einstein, que é formado em partículas muito frias, e um estado de superfluidez. O estado de superfluidez também são estados que necessitam de praticamente 0 Kelvin e precisariam estar ali sob pressão elevada. Tem alguns estudos muito interessantes para quem depois quiser dar uma olhada na internet sobre a superfluidez. É muito legal, porque dá uma ideia realmente bem interessante sobre o líquido quando ele se encontra num estado dessa forma. É muito bacana. Quem quiser depois coloca ali no YouTube, estado de suprafluidez, estudos científicos. Meu, tem umas coisas que são muito interessantes. Uma coisa que a gente precisa, para a gente ir adiante, a gente precisa lembrar o seguinte, que não existe matéria radiante, tá? E, infelizmente, a gente encontra, às vezes, algumas palestras, né, em que você encontra ali pessoas que falam sobre matéria radiante. Não existe esse termo na física nunca existiu, e você não vai encontrar nas obras de André Luiz também isso daí, tá? Não existe matéria radiante, eles trabalham sempre com energia radiante, tá? A radiação eletromagnética não se enquadra nos estados tradicionais da matéria, como sólido, líquido ou gasoso, pois não consiste em partículas materiais. A radiação eletromagnética é composta por pacotes discretos de energia chamados fótons, que são partículas elementares que carregam energia eletromagnética. Os fótons se propagam com as ondas eletromagnéticas
e sua natureza é descrita pela teoria quântica. Eu já falei sobre isso quando nós estudamos o capítulo 7º, que o nosso irmão Aulo chama atenção sobre o nosso pensamento, que o nosso pensamento ele irradia no âmbito dos quantas. A energia quântica, em 1955, ela ainda estava ali no seu nascedouro, e já Aulo já nos falava sobre isso. O estudo dos fótons também ainda era algo assim muito incipiente, né? Mas o próprio livro já toca nesse assunto. No livro que vem, que é o Mecanismos da Mediunidade, como ele veio mais tarde, ele já veio em 64, já ali há uns estudos mais profundos sobre essa onda eletromagnética e a teoria dos quantas. Ele traz uma ideia um pouco mais aprofundada sobre esse termo, e só para a gente não ficar assim, nossa, mas lembram que eu comentei que uma lâmpada fluorescente ela faz salto quântico, né? Naturalmente, né? E o que você vê à luz são os fótons, que são o resultado do salto quântico, né? E o impacto desses fótons no vidro da lâmpada, né? E que produz a luz visível que a gente utiliza aqui. Por exemplo, eu estou sobre luz fluorescente e luz de LED, que é a mesma coisa, tá? Ela se vale desse salto quântico e dessa liberação dos fótons, que são ali passando por um material, que é o material do LED, né? Ele produz uma luz no espectro luminoso que a gente conhece, né? Portanto, a radiação eletromagnética não se encontra em um estado específico da matéria, mas uma forma de energia transmitida através do espaço na forma de ondas ou partículas discretas. Esses fótons se propagam como ondas eletromagnéticas em várias regiões do espectro eletromagnético, incluindo luz visível, a lâmpada, né? O raio-x, que atravessa os meios físicos e pode dar uma ideia do conteúdo interno, a radiação ultravioleta proveniente do Sol, o infravermelho, o micro-ondas e as ondas de rádio, né? Sem as ondas de rádio não daria nem para a gente estar fazendo o que a gente está fazendo agora, né? A energia radiante é caracterizada por sua capacidade de se propagar através do espaço sem a necessidade de um meio material, wireless. Ela pode ser emitida por várias fontes, como o sol, as lâmpadas em casa, os dispositivos eletrônicos, entre outros. Quando a energia radiante interage com a matéria, ela pode ser absorvida, refletida ou transmitida, efeito do passe. Ele pode ser absorvido, refletido ou transmitido, ou sofrer outros tipos de interações. Por isso, o passe é uma transmissão eletromagnética, né? Resultando em efeitos térmicos, luminosos ou químicos. Térmicos, quem já não sentiu um calorzinho gostoso tomando um passe, né? Ou uma imposição de mão que resulta num aquecimento do local. É energia eletromagnética ali, fótons, né, sendo transmitidos num salto quântico, né? Efeitos luminosos, né? Quem já não viu também, em determinada situação, se abre os olhos, você vê como se fosse uma luz, né? É exatamente o mesmo espectro, tá? Ou químicos, né? Resultados químicos que nós vamos analisar aqui a partir do uso do próprio ectoplasma. O ectoplasma interagindo sobre o aparelho físico e ali fazendo mudanças na constituição físico-química e acelerando, né, a recuperação do órgão ou do membro que está sendo ali atingido por essa energia eletromagnética, né? A energia radiante desempenha um papel fundamental em várias áreas, como a fotossíntese nas plantas, a visão humana, a comunicação sem fio e a medicina, principalmente na radioterapia. A radioterapia hoje é vastamente utilizada, né? Em muitas outras aplicações tecnológicas, né? Isso não é slide, eu fiz é um texto de próprio punho, a partir de algumas anotações que eu tinha aqui, e é apenas para a gente ter uma ideia de onde a gente está pisando. Nós estamos pisando exatamente nessa ideia da energia radiante, tá? Não existe o termo matéria radiante, tá, gente? Que eu já vi algumas palestras aí, o pessoal fala de matéria, não tem isso, tá? É energia radiante, né? E nós estamos falando exatamente dessa, desse espectro de energia que o próprio Aulo já nos chama a atenção lá no início desse livro, volto a dizer, né? Quando ele fala que o próprio pensamento ele irradia na ordem dos quantas, exatamente nesse aspecto de emissão e recepção
baseado na energia quântica, né? No salto quântico, né? É interessante, é apenas vamos dizer assim, uma ideia, né, do que a gente enfrenta quando a gente vai lá para os mecanismos da mediunidade. Lá, esse tipo de base, eles consideram isso como já é sabido, entendeu? Eles partem daí. Então, como lá eles vão partir disso já sabendo, eu achei interessante a gente, pelo menos aqui, trazer essa ideia. Porque por exemplo, agora peguei a vontade de ler os mecanismos da mediunidade e aproveitar o conteúdo daqui e conseguir fazer algumas interações, é bem interessante. Quem um dia for pegar, pelo menos essa base aqui, ela é fundamental quando você entra lá também, tem a parte de materialização, né? E essa base que eu coloquei aqui, ela é considerada fundamental. Eles falam, ó, isso aí já é conhecido, é que nem eles estão falando aqui quando falam das coisas lá do Missionário da Luz, ó, isso aí já é matéria dada, eu não vou voltar mais nisso, a gente vai começar daqui para frente. Então, a gente agora já tem pelo menos essa base para a gente seguir adiante. Eu acho isso bem interessante, já dá uma ideia um pouco melhor do que a gente vai ver daqui para frente, né? Continuando da onde a gente parou, fechando esse parênteses enorme, né? Alguns técnicos operam pequenos aparelhos de grande potencial elétrico e que movimentam raios em todas as direções. Utiliza-se luz vermelha no recinto para emitir vibrações que não afetam o ectoplasma, sendo que a luz branca, por vibrar numa frequência elevada, prejudica o ectoplasma. Percebem que aqui essa ideia da energia radiante ela já está bem presente, né? A luz vermelha realmente ela tem um espectro, né, que não prejudica muito o ectoplasma. Ele pode gerar algumas deformidades, mas não são tão evidentes. Nos próprios livros mais adiante de André Luiz, ele fala de que não é necessário usar a luz branca, mas a luz azul ela tem um potencial em que ela quebra o ectoplasma. Então, é muito difícil, sob o imperativo da luz azul, você fazer efeitos físicos. Você pode, né, eles até dizem, você pode até fazer curas, você pode utilizar o ectoplasma num estado que ele não é denso, na luz azul, sem grandes problemas. Mas quando ele está denso, a luz azul quebra o ectoplasma e não permite uma materialização. Ele não consegue fazer materialização sob uma luz azul. É uma condição bem interessante, algumas casas, né, utilizam nos salões onde não é desejável um efeito físico, a gente normalmente utiliza uma luz azul, uma lâmpada de luz azul, que é exatamente para quebrar o ectoplasma mais denso e dificultar que alguns espíritos zombeteiros ou que de ordem bagunceira, né, criem ali alguma distração e que possa, de alguma maneira, ocasionar uma distração ali dentro do local. Uma sala de aula, uma sala de aula, um salão de palestras, né? Esse tipo de distração não seria desejável, né? Então, uma lampadinha de luz azul, seja ela com uma pintura azul ou um LED azul, não importa, né? Como a luz azul ela tem uma frequência, né, mais elevada, ela quebra essas formações de ectoplasma para efeitos físicos visíveis, né, tangíveis, ponderáveis. A luz vermelha, ao contrário, ela permite que possa haver esse tipo de trabalho. Esse trabalho pode ser até facultado dentro de um local onde você utiliza a luz vermelha. Ela também ajuda, né, no trabalho, quando você está mesmo trabalhando com ectoplasma não tão denso, mais quintessenciado. Nas literaturas que eu li, dizem que ela ajuda também, ela propicia um melhor resultado na utilização, principalmente na reorganização molecular no próprio corpo físico, né? Pelo menos é o que a gente costuma encontrar nas obras de apoio. Mas fechando esse parênteses, só para a gente entender, né, porque a luz vermelha em alguns recintos, né, principalmente na desobsessão, ela é muito comum, né? E porque no salão principal algumas casas utilizam a luz azul, exatamente para quebrar mesmo e evitar esse tipo de manifestação de ordem não indicada para esses locais, né? Os aparelhos em questão promovem a condensação do oxigênio, O2, e em toda a casa, que ao ser atravessado por correntes elétricas de alta tensão,
transforma-se em gás ozônio, O3, que tem efeito bactericida e que mata as bactérias do ambiente. Então, é um dos processos que eles utilizam para fazer ali a higienização do ambiente. Há outros processos também, tá? Retornando para o livro, a gente agora já sabe como é que é feito essa limpeza, está lá no livro Missionários da Luz. A gente já volta agora para o nosso livro, Nos Domínios da Mediunidade. Alguns encarnados, como habitualmente acontece, uma pena, né? Não tomavam a sério as responsabilidades do assunto e traziam consigo emanações tóxicas, oriundas do abuso de nicotina, carne e aperitivos, além de formas de pensamento menos adequados à tarefa que o grupo deveria realizar. A gente precisa lembrar que nós estamos em 1955. Esse tipo de reunião, ele permitia, né, a presença das pessoas, as pessoas, até mesmo numa sessão de desobsessão, sessão de cartas, a gente vê muitos relatados nas sessões do próprio Chico, né, era comum a presença das pessoas, né, e infelizmente as pessoas ali, muitas vezes curiosas ou ainda ligadas por processos obsessivos, né, mesmo com a própria segurança ali na entrada do centro, mas uma ligação mental vai facultar que a pessoa, que o espírito que está lá fora, venha até dentro do centro. Ele pode ser até contido, e ele vai ser contido pela própria situação do próprio centro, pelas próprias circunstâncias morais que existem ali no próprio trabalho. Mas ele pode adentrar, além das formas de pensamento, né? Porque a gente sabe que o pensamento é matéria, né? Vibrando acima dos 300 mil quilômetros por segundo. Pensamento e Vida, capítulo 2. Tá? Eu já estou lendo, por isso que eu lembro onde é que está. Mas é muito interessante. Então, isso também acontece e a gente precisa evitar esse tipo de coisa, por isso que ele chama atenção sobre formas de pensamento. Já está falando para a gente dar uma olhada no pensamento e vida, né? Preparo dos encarnados. E aí a gente vai pedir uma ajuda para o nosso irmão Marquinhos Peralva, né, no capítulo 42, Materialização. A necessidade da disciplina espiritual e da abstinência de certos alimentos e bebidas que, tomadas ou ingeridas, determinam emanações venenosas que podem atingir prejudicialmente a organização do médium. Ou seja, a gente deve evitar esse tipo de coisa, principalmente se tivessem em sessões de materializações de ordem superior ou materializações mais vulgares. Mas mesmo num trabalho como a gente faz, volto a dizer, o que vale nas materializações vale para o nosso trabalho de cura. A gente evitar esse tipo de coisa, com certeza o trabalho vai ganhar muito. Vai ser um trabalho muito mais positivo. Vai ser um trabalho com muito mais qualidade e com resultados, muito melhores. Não tenho dúvida disso. Como e por quê? Vejamos. O médium fornece com abundância ectoplasma do seu próprio corpo, destinado à materialização dos espíritos. A figura ao lado é uma figura de 1947 da Manny Harrison. Ela é uma médium doadora de ectoplasma denso para materialização de espíritos. Percebam que o ectoplasma ele está sujeito à lei da gravidade. Portanto, ele escorre, ele está sujeito à lei da gravidade. Ele é uma derivação do fluido vital do próprio médium. É do próprio fluido vital do médium que ele exterioriza esse material, é um subproduto do fluido vital, do duplo etérico, e ele exterioriza esse material que vai ser utilizado pelos espíritos para materialização de espíritos, tá? Esse material que é exteriorizado, ele é reproduzido, ele volta para o médium, tá? E o problema maior, gente, está nessa volta, que ele traz tudo aquilo que ele encontra no ambiente. E por isso o preparo, a gente precisa ter um bom preparo, porque todos nós exteriorizamos ectoplasma. E a gente não gostaria que o ectoplasma que a gente exteriorizasse voltasse muito pior do que a gente já está oferecendo. Já não está oferecendo uma coisa, às vezes, tão boa. E vai receber de volta algo pior ainda. Aí, sabe, não é legal. Então, existem coisas que a gente pode evitar para que, o serviço fique muito melhor. Vamos ver o que o Marquinhos Peralva fala para a gente. Esse ectoplasma, após a desmaterialização dos espíritos,
lhe é restituído ao organismo. Lembra que eu falei? Esse ectoplasma que ela exteriorizou, isso depois de servir, ele retorna para ela. Ele pode não retornar nessa forma visível, como nós estamos vendo, denso. Ele retorna já depois, como ele é um produto que está nessa... Por isso que eu falei, no estado transitório, ele está transitando, ele pode entrar num espectro não mais visível, mas ele retorna. Ele retorna, tá, gente? Ele pode não estar visível, mas ele vai retornar. Isso hoje em dia é natural para nós, como nós exteriorizamos um ectoplasma de densidade menor, ele não é visível. E ele retorna também de uma maneira não visível. Assim sendo, cumpre preservar a natureza do ectoplasma. Se o ambiente se acha impregnado de formas, pensamentos inferiores e de substâncias venenosas, estas resultantes da ingestão de alimentos grosseiros e bebidas excitantes, o ectoplasma é restituído cheio de impurezas, efetuando o aparelhamento, afetando o aparelhamento fisiológico de quem, com tanta boa vontade, se ofereceu ao serviço. Quem? O médium. Portanto, os componentes de um grupo de materialização ou mesmo de trabalho de cura, que funciona à base da seriedade e do respeito, têm invariavelmente de tomar precauções, abstendo-se de alcoólicos, fumo, alimentos grosseiros, tipo carnes, e pensamentos inadequados. A gente sabe muito bem disso, né, gente? A gente sempre não permite que uma pessoa que depasse seja um alcoólatra, não é? Ela vai estar ali exatamente fazendo essa doação energética magnética, né, de energia magnética, exatamente um agregado ao álcool, a mesma coisa ao fumo. E os alimentos grosseiros, a gente já conversou um pouco sobre isso também no passado, né? Que quando a gente consome a carne animal, ela traz consigo o fluido vital do animal. E o fluido vital do animal, ele tem uma constituição bastante grosseira, porque o animal ele vive de maneira instintiva. E o instinto animal, de maneira grosseira, ele fica no fluido vital. Então, nós recebemos uma carga instintiva que não é necessária. E essa carga pode ser transmitida através do passe ou através da doação do fluido do ectoplasma. Então, seria interessante, nesses dias, a gente se abster do alcoólico, do fumo, dos alimentos grosseiros. Se não for possível sempre, pelo menos nesses dias, né, nos dias de trabalho. E pensamentos inadequados, porque pensamento molda pensamento, ele faz formas pensamento. E as formas pensamento, elas interagem com o ambiente, né? Poucos se submetem a essa disciplina. E daí os perigos que as reuniões de materializações apresentavam, até inclusive já no passado, hoje nós não temos mais, mas isso era realmente algo, como era um trabalho de materialização de ectoplasma denso, né? Os resultados poderiam ser catastróficos, né? Então, realmente uma materialização de ordem superior era muito difícil de ser conseguida, muito, muito difícil. As mais comuns eram materializações de ordem vulgar, que é a que nós vamos ver aqui no estudo deste livro, né? Retornando ao nosso livro, né? Atento ao estudo, Aulus recomendou-nos centralizar a atenção no gabinete do médium e obedecemos. A figura ao lado também é uma representação do projeto Imagem. Infelizmente, ela é uma representação imperfeita, tá? Nós vemos ali o médium deitado, e depois nós vemos ali o duplo etérico dele, né? Ou seja, nós vemos, desculpa, o duplo etérico, nossa, nós vemos ali o perispírito dele ali num processo de desdobramento. Apaga o duplo etérico, pelo amor de Deus, está errado, tá? Nós vemos ali o nosso médium, né? Ele está desdobrado. Então nós temos ali o perispírito. Vocês percebem que há um cordão de prata, né? Ligando o perispírito ao corpo físico. E o corpo físico, aliás, está fazendo a exteriorização do ectoplasma, que vai ser utilizada pelo trabalho de materialização, que é o objetivo, é o primeiro objetivo dos nossos estudos. Por que que eu digo que a imagem está imperfeita? O ectoplasma não flutua, gente. Se isso tivesse acontecendo, isso era fraude. Uma fraude total. O ectoplasma está sujeito à gravidade. Então, ele exterioriza e ele escorre
pelo corpo do médium. Tá? Se ele estivesse flutuando assim, principalmente denso da maneira como está ali, provavelmente seria fraude, tá? Porque ele está sujeito à lei da gravidade. Então, ele teria que estar saindo pelas narinas, pela boca, pelos ouvidos, pelo umbigo e pelas outras partes, pelos outros orifícios, e ele deve escorrer, ele escorre, ele tem esse escorrimento natural. Isso é natural do ectoplasma denso que é utilizado para esse tipo de fenômeno, que é o fenômeno de materialização de espíritos, tá? Então, realmente a imagem tem é feito pelo projeto Imagem, e se você entrar no projeto Imagem, você tem as fotos para baixar, eu baixei de lá, inclusive, né? É uma conta que você tem que fazer, e quando tem essa imagem, eles fazem embaixo um adicional, falando, olha, para que ficasse um pouco mais fácil de entender a esterilização do ectoplasma, a gente colocou por cima, mas eles colocam, mas nós sabemos que o ectoplasma denso ele está sujeito à lei da gravidade e ele não pode assumir essa forma que se encontra aí. Tá? Então, eu já estou trazendo, porque alguém pode olhar a figura e falar assim, mas isso aí é fraude, porque o ectoplasma não flutua. Estou esclarecendo. O problema é da própria imagem que foi trazida aí apenas para a gente ter uma ideia de como o ectoplasma sai pelos orifícios e ele se torna ali, principalmente esse que é denso, né? Ele se torna visível às pessoas, né? Ao redor, laboriosa atividade seguia adiante. Dezenas de entidades bem comandadas e evidenciando as melhores noções de disciplina articulavam-se no esforço preparatório. O instrumento medianímico já havia recebido eficiente amparo do campo orgânico. Outra vez, né, ele só está citando, né? Na verdade, foi estudado lá no Missionários da Luz, né? Como eu disse, quando a gente chegar lá no Mecanismos da Mediunidade, vai ser um tal de falar, olha, tal coisa já foi vista em tal livro, tal coisa já está em tal livro, e ele segue dali para frente. Aqui é a mesma coisa, tá? Mas, como eu disse, eu vou trazer o que está lá no livro, no capítulo 10, Materialização, sobre o preparo do campo orgânico do médium, o preparo do próprio médium antes dele fazer a exteriorização do ectoplasma. Aceleram as funções do aparelho digestivo para que processem qualquer alimento ainda não processado. Projetam energia magnética sobre o estômago, o fígado e o plexo solar e o sistema nervoso vegetativo, acelerando assim o processo químico da digestão. A digestão ela é bastante acelerada para poder liberar todo o recurso, né? Estômago, liberação de grande quantidade de pepsina, enzima digestiva produzida pelas paredes do estômago, secretada pelo suco gástrico, tem como função desdobrar as proteínas em peptídeos mais simples. Chat GPT, tá? Porque eu também não sabia o que era pepsina, né? Então, digitei lá no Chat GPT, esse parênteses não está no livro, foi eu que eu coloquei. E ácido clorídrico para transformar rapidamente o bolo alimentar. Pâncreas, liberação grande de quantidade de tripsina, outra vez Chat GPT, né? Enzima que age nas proteínas e atua no bolo alimentar, fecha parênteses, na parte inicial dos intestinos. Tudo que a gente não sabe, a gente pergunta para o Chat GPT, a maioria das coisas ele ajuda a gente, tá? Fígado, estimulação da produção da bile. Em poucos instantes, o estômago apresentava-se inteiramente livre. Visando a perfeita liberação de forças, foram realizadas projeções magnéticas no sistema nervoso central, nervos dos plexos cervicais, nervos dorsais e lombares e sacros. Tem aqui embaixo uma descrição disso, para quem quiser se aprofundar. Trata-se de processo de limpeza energética, eliminando resíduos escuros dos centros vitais, ou seja, reorganizando os centros vitais, processo natural que nós fazemos no passe, né? Principalmente no passe de reorganização, né? Somente depois que o médium teve ali algum desequilíbrio, alguma coisa numa das suas manifestações, a gente faz normalmente um passe desses que é de reorganização e de orientação dos centros de força. É exatamente esse tipo de limpeza, né? As glândulas mais importantes tornaram-se resplandecentes. E isso está lá no capítulo 10 do Missionários da Luz. Então, agora a gente já tem ideia do que foi feito, né? O processo já se realizou, o médium já está preparado, já está na câmara e já está exteriorizando o ectoplasma.
André, a digestão e a circulação, tanto quanto o socorro às vísceras, já eram problemas solucionados. Ou seja, leram lá no capítulo 10 do Missionário da Luz, então isso já está acabado, já está tudo certo. Vamos em frente. E aí vem o que nós vamos trabalhar. Daqui para frente, acabou esse negócio de falar de energia, acabou esse negócio de falar dessa parte mais complicada, porque agora nós vamos falar da mediunidade em si. Agora interessávamos a mediunidade em si. E tentávamos analisar-lhe o comportamento em suas relações com o ambiente e as pessoas. Agora, realmente, nós vamos passar para a mediunidade. E, para isso, a nosso parecer, nenhuma ocasião melhor que aquela em que dispunhamos da colaboração segura de um amigo competente e devotado, qual o instrutor que nos acompanhava solícito, nosso irmão Alves, né? Realmente alguém extremamente qualificado para isso. Apagada a luz, agora nós vamos entrar no trabalho, tá, gente? Tudo isso que a gente falou até agora foi preparo. Agora nós estamos apagando a luz, 20 horas. Vamos iniciar o trabalho de materialização. E agora nós vamos ver o aspecto da mediunidade em si, a mediunidade de materialização. Vamos lá. Apagada a luz elétrica e pronunciada a oração de início, o agrupamento, como de costume, passou a entoar hinos evangélicos no pensamento, para equilibrar as vibrações do recinto. Essa parte que está em verde foi adicional meu, né? Porque alguém vai perguntar assim, né? Eles vão começar a cantar agora? Para que eles vão ficar cantando? Porque a gente é muito mal comportado, exatamente por causa disso, tá? É comum nessas reuniões que se cante para que o pensamento fique preso à letra da música, assim não permitindo que as pessoas divaguem em seus pensamentos. Não fiquem gerando forma-pensamento, não fiquem interagindo ali de forma curiosa, sabe? Que isso só estraga o ambiente, só vai deturpar o ambiente. Ou fiquem fazendo exigências descabidas. Será que hoje quem vai se materializar é minha mãe? Ela vai trazer vai escrever ou vai falar para mim alguma coisa, sabe? Exigências totalmente descabidas. Eu lembro uma vez, tem um pessoal aqui que é da SEIC, né? É uma sociedade que eu trabalhei muitos anos, trabalhei 23 anos lá na SEIC, né? E a gente tem um trabalho que a gente realizava. Esse trabalho era realizado, às vezes, numa sala ao fundo, e era um trabalho de desobsessão, normal, né? E na parte de cima, as crianças ficavam brincando na parte de cima, tinha um salão, né? E as crianças eram levadas para a parte de cima e uma pessoa ficava ali brincando com as crianças, entretendo as crianças enquanto a gente trabalhava na desobsessão embaixo. Tinha palestra, inclusive, no salão principal, tinha outros trabalhos nas outras salas, né? Então, as crianças, né? Os pais levavam as crianças e as crianças faziam ali uma evangelização infantil lúdica. E muitas vezes ali aquilo acabava virando uma brincadeira, né? E aquele dia eles tinham inventado de fazer uma brincadeira que era tipo uma amarelinha. E eles estavam ali fazendo uma apreciação lúdica do que era o céu, o inferno, dentro de uma região de amarelinha, né? E a gente estava trabalhando embaixo, né? E as crianças ficavam pulando, né? Elas pulavam lá em cima e cada um que pulava fora, ou pulava na risca, ou não pegava o quê, não sei lá, elas gritavam. Estava uma verdadeira algazarra acontecendo na parte de cima e a gente trabalhando embaixo. De certa maneira que, num determinado momento, né, o doutrinador aquilo começou a, sabe, para ele, aquilo não estava certo, né, aquela algazarra lá em cima, né? E ele falou assim, eu vou parar um segundo, porque eu vou pedir para eles darem amenizarem um pouco, né? E aí se manifestou, por um dos médios, né, se manifestou o dirigente do trabalho. Ele falou, meu irmão, espere um pouquinho, por favor, continuemos o trabalho. O silêncio dos adultos incomoda mais que a algazarra das crianças. O silêncio dos adultos incomoda mais que a algazarra das crianças. Vocês entenderam? Foi um tapa na cara. Do tipo assim, olha, tem gente aqui que não está com o pensamento fixo, que não está aqui dentro, que está pensando provavelmente alguma coisa de casa ou de fora de casa, ou que está se deixando levar por uma coisa natural,
sem ter uma concentração mais direta daquilo que está realizando. Eu sei que foi um tapa na cara que ficou memorizado, eu memorizei isso. E sabe, quando alguma coisa que fica firme, né? Então, o silêncio dos adultos incomoda mais que a algazarra das crianças. Então, o que aconteceu? Vocês já sabem, né? O doutrinador simplesmente voltou a trabalhar como se nada tivesse acontecido, né? Porque foi um puxão de orelha daqueles assim de acabar, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos do tipo assim, pessoal, vamos se concentrar no nosso trabalho, e a concentração aqui é o suficiente para isso. Basta ser concentração. Você não está aqui para fazer esse trabalho? Se concentre no seu trabalho. Deixe as coisas, deixe. Como é que a gente fala, né? Normalmente eu costumo abrir o trabalho, né? Dizendo assim, vamos procurar deixar as coisas do dia a dia um pouquinho do lado de fora, para que a gente possa se concentrar inteiramente dentro daquilo que a gente veio fazer. Você não veio aqui para fazer o trabalho de cura, você não veio aqui para fazer uma doação de ectoplasma, para auxiliar a espiritualidade no trabalho. Então, se coloque inteiramente nesse trabalho, não se perturbe com os barulhos, com as coisas que estão acontecendo fora do ambiente. Se feche naquilo que você realmente veio ali e está se propondo a fazer. Tenha, desculpa a palavra, disciplina sobre aquilo que você está ali almejando a colocar. Né? Que nem Emmanuel fala para Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Por favor, né? Disciplina, né? O silêncio dos adultos incomoda mais que a algazarra das crianças. Isso ficou marcado, eu nunca mais vou esquecer isso, né? Fechando esse parênteses, que eu acho interessante, né? Para falar sobre esse processo, por que eles cantam, né? Para ver se, pelo menos, enquanto está cantando, né? Está ali dentro, né? Num canto evangélico, está dentro da letra, né? Então, não está pensando coisas fora, mas está ali dentro do conteúdo. Uma pena que isso vai, conforme vai andando o trabalho, né? Você percebe que eles param de cantar, né? E aí o problema começa, né? Aí os problemas começam, né? Colaboradores desencarnados extraem força de pessoas e coisas da sala. Nós já falamos sobre isso, né? Que todos os seres vivos produzem ectoplasma. Então, animais, plantas e o homem, ou seja, todos os seres produzem esse ectoplasma. De pessoas e coisas da sala. Também você extrai energias radiantes, né? Das coisas. Nós vimos também no início do nosso estudo lá nós vimos sobre energias radiantes no estudo do livro Libertação. No início do livro Libertação, nós falamos sobre a energia radiante da matéria, né? Então, quem quiser, depois pode dar um retorno, né? Inclusive da natureza em derredor, que casadas, unidas, os elementos de nossa esfera faziam da câmara mediúnica um precioso e complicado laboratório. Uma vez alguma pessoa me questionou, né, que lá no centro a gente praticamente não tem nenhuma planta, né? Eu convido a pessoa uma vez, se tiver uma oportunidade, suba na sala de estudos, que é a sala lá de cima, abra a janela e olhe à sua direita, você vai encontrar um abacateiro monstruoso e vai encontrar uma mangueira monstruosa que tem ali, são monstruosos árvores, né? E aquelas árvores, elas são tão belas que a gente, quando abre aquela janela, a gente olha no sol, quando está batendo o sol sobre elas, elas brilham. É interessantíssimo. Se alguém algum dia quiser ter essa experiência, agora no inverno é mais bonito, principalmente à tarde, quando você abre a janela e olha o sol batendo na árvore, ela tem um reflexo. É muito interessante. Quem puder um dia dar uma olhada, vale a pena. Essas duas árvores realmente são bem interessantes ali no nosso trabalho. A gente verifica que há um repositório, né, de energias ali, principalmente o abacateiro, né? Lembra do Chico, né, fazendo os trabalhos embaixo do abacateiro, né? Ali tem um abacateiro gigantesco, né? E ele está carregado o ano inteiro, tá? Se você olhar agora no inverno, for lá, você vai ver que tem abacate. É aquele abacateiro dá abacate o ano inteiro. Não sei por quê, mas ele dá abacate o ano inteiro. Fechando parênteses e voltando, vamos continuar no nosso trabalho, né? Correspondendo à atuação magnética dos mentores responsáveis, desdobrou-se o médium, afastando-se do veículo. O desdobramento aí na imagem está bem certinho, tá? O problema é só o ectoplasma. De modo tão perfeito que o ato em si mais se afigurava a própria desencarnação. Ou seja, ele saiu, ele se exteriorizou de uma maneira
completa, né? É aquela exteriorização que faz, normalmente, nós estudamos aqui, o médium inconsciente. Lembram que o médium inconsciente ele se desdobra, né? Então, aqui é um desdobramento perfeito, né? Médiuns de efeitos físicos, eles têm essa facilidade de desdobramento, e é nesse desdobramento em que você pode ali exteriorizar o ectoplasma, né? Então, eu não sei, eu vou falar uma coisa aqui, depois a Ana pode até me corrigir se eu estiver errado, mas normalmente se procura, né, para trabalhos de cura, médiuns que têm uma facilidade maior para desdobramento, porque é nesse desdobramento que você consegue ali que o corpo físico com o duplo etérico possam exalar com mais facilidade, com mais fluidez esse ectoplasma. E como eu disse, né, o ectoplasma ele é um subproduto do duplo etérico, um subproduto do fluido vital. Então, quando você faz esse desdobramento, fica mais fácil essa exteriorização. Ela se dá de maneira mais natural. E a foto aqui ela é exatamente demonstrando isso, que ele se desdobra, né, para que essa exteriorização se faça de uma maneira mais tranquila, mais habitual. Um exemplo que a gente estudou no próprio livro, Nos Domínios da Mediunidade, vocês lembram que tinha um médium em treinamento no desdobramento e que a primeira vez que ele se desdobrou, ele carregou com ele parte do duplo etérico, parte do fluido vital, que tornou ele grandão, né? E aí o que os instrutores fizeram? Fizeram ele acoplar novamente e ele sair só com o seu perispírito, deixar o duplo etérico ali, né? Então vocês percebem que esse duplo etérico, você consegue desmembrar esse fluido, esse ectoplasma de uma maneira mais fácil, né? Então, quando você faz esse desdobramento, essa exteriorização, ela é mais propícia, né? Então, eu penso, né? Posso estar incorreto, se eu estiver incorreto nisso, depois alguém me corrija. Mas num trabalho de cura, seria interessante mais a presença de médiuns que se desdobrassem com mais facilidade, exatamente para a exteriorização do ectoplasma ser mais facultada, mais simples, né? E os trabalhos pudessem ser feitos de uma maneira com mais abundância desse material. Eu imagino dessa maneira a partir do que a gente lê. E aí, depois, se houver alguma coisa mais para frente, a gente pode voltar a falar sobre isso, né? Porque o corpo jazia no leito como se for um casulo de carne largado e inerte, tipo como se estivesse dormindo, né? O veículo físico, assim prostrado, sobre o domínio dos técnicos do nosso plano, começava a expelir o ectoplasma, qual pasta flexível, à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, através de todos os poros e com mais abundância pelos orifícios naturais, particularmente da boca, das narinas e dos ouvidos, com elevada percentagem a exteriorizar-se, igualmente do tórax e das extremidades dos dedos. Aí embaixo nós temos algumas fotos que foram retiradas antes de 1955, quando eram realizados os trabalhos de materialização de ordem superior, ali pelo grupo do próprio Chico, né? Nós temos o Antônio Alves Feitosa, que fazia parte desse grupo, o Cornélio Pires também, são materializações que foram ali muito bem documentadas, e o Divaldo Franco. Essa do Divaldo Franco, na verdade, o pessoal vai falar assim, mas parece que está flutuando. Não é, é que ela é tão densa, né, que ela formou essa estrutura de tubo, tá? Porque uma vez até perguntaram, né, se essa foto do Divaldo era uma foto verdadeira. E o Divaldo confirmou, não, ela é verdadeira, é dos tempos ainda que nós fazíamos, né, trabalho de materialização de ordem superior, e ela aparece dessa maneira por causa da densidade, como ele aparece como essa geleia viscosa, semilíquida, ele estava tão denso que ele fez essa estrutura, mas no momento em que ele se torna um pouco mais pesado, isso cai, vai para baixo, tá? Ele sofre a ação da gravidade. É que a foto foi tirada ainda no comecinho, né? Então ele faz essa estrutura natural ali do desembocar mesmo. Você percebe que é uma desembocadura, né? É interessante. Todas elas são muito bem documentadas, são fotos que você encontra na internet, tá? São tiradas de internet mesmo. A substância caracterizada, a substância, né, o ectoplasma, caracterizada por um cheiro especialíssimo que não conseguimos descrever.
Tá? Então, não há uma descrição disso daí. Escorria em movimentos reptilianos. Se não tivesse isso descrito, eu já também ficaria com dúvida, né? Movimentos ondulatórios, reptilianos, ou seja, ele fazia que nem uma cobra, andando sobre a pessoa como uma cobra, sofrendo a ação da gravidade. Então, ó, perfeito. Acumulando-se na parte inferior do organismo mediúnico, ou seja, para baixo, né? Sujeita à lei da gravidade, onde apresentava o aspecto de grande massa protoplasmática viva e tremulante. Companheiros nossos prestavam carinhosa assistência ao médium, separado da vestimenta física, ou seja, desdobrado, a gente já viu isso, como se ele fora um doente ou uma criança, à margem da ação. Aulus esclareceu prestimoso. Eu vou fazer o esclarecimento do Aulus e a gente vai dar uma parada por aqui. Semana que vem a gente acho que encerra, porque não faltam muitos slides, né? E agora vem a parte mais legal, né? Sobre o protoplasma, né? Ele cita, né, no slide anterior o que é isso, né? Uma massa protoplasmática viva e tremulante. Obviamente, novamente, chat GPT, né? Perguntei para o chat GPT o que é o tal do protoplasma. Mas, na verdade, o chat GPT respondeu uma baboseira e, graças ao nosso irmão Roberto, que é médico, ele nos deu uma ideia mais contundente do que é o protoplasma. Então, esse escrito não é do chat GPT, e eu agradeço ao Roberto porque ele corrigiu o que eu tinha colocado. Eu tinha colocado alguma coisa que eu tinha trazido do chat GPT e que não era bem o que está aí. Era aproximado, mas não era bem o que está aí. Protoplasma é um conceito de definição diversa em biologia. Alguns acham que é a mesma coisa que citoplasma, tudo que tem na medula excluindo o núcleo. Outros definem o protoplasma como a totalidade da estrutura da célula, incluindo o citoplasma, o carioplasma, o meio interno o meio interno de certas células, onde ficam alojados os nucleólogos. Embaixo tem uma foto que eu também tirei da internet, onde a gente tem uma ideia do que é isso daí, do que tem ali dentro, né? É mais uma curiosidade, né? Só para a gente não deixar sem uma resposta, né? Retornando a Aulus, né? O ectoplasma está em si tão associado ao pensamento do médium quanto as forças do filho em formação, no útero da mãe, se encontram ligadas à mente maternal. Em razão disso, toda a cautela é indispensável na assistência ao medianeiro. Hilário, que ouvia reverente, indagou: tal cuidado decorre da possibilidade da inconveniente intervenção do médium nos trabalhos? Pensamento do médium. Não está intimamente ligado a ele? E se o médium tivesse um pensamento deslocado com o trabalho? A resposta não poderia ser outra, né? Exatamente, Hilário. E Aulus prosseguiu: se pudéssemos contar com mais ampla educação do instrumento, ou seja, educação mediúnica, de certo menos teríamos a temer, e vez que a própria individualidade do servidor colaboraria junto de nós, evitando-nos preocupações e contratempos prováveis. A educação mediúnica, gente, ela é indispensável. Porque se você exterioriza o ectoplasma e você exterioriza formas, pensamentos, percebem que para que vai servir isso? Para nada, né? Pode servir para prejudicar, né, o trabalho. Então, a educação mediúnica é imperativa. Bom, eu vou dar uma parada por aqui, porque a semana que vem nós vamos partir daqui. Nós vamos partir do ponto agora em que o material está sendo expelido. E como a gente vai trabalhar com isso? Já vou adiantando para vocês, não vai ter materialização de ordem superior. Só que eu não vou falar para vocês por quê. A gente vai estudar isso semana que vem. Vai ter materialização? Vai. Vai ter uma materialização vulgar, que já é uma materialização, ó, muito bem, vamos dizer assim, já vai nos trazer ali uma ideia assim fantástica, tá? Lógico, não é uma materialização de ordem superior, é uma materialização vulgar, mas é de características fantásticas, porque a enfermeira vai agir e vai fazer ali os trabalhos médicos sobre as duas que vão ser atendidas. É a própria enfermeira espiritual que vai fazer isso. Como é que ela vai fazer se ela não vai materializar? Semana que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre isso. Nela, a enfermeira espiritual não vai se materializar e realizar os procedimentos. Seria uma materialização de ordem superior. Ela vai se materializar, mas é um pouquinho diferente.
e aí é chamado de materialização vulgar. Mas vai ser ainda algo muito interessante para a gente, e a gente vai voltar agora mais à tona sobre o preparo, sobre as pessoas que participam, o que acontece nessas participações, esclarecer um pouco mais a respeito desse retorno do ectoplasma, porque eu tenho certeza que ficaram algumas dúvidas ainda relativas a isso, né? Se existe alguma insegurança. Não, não existem inseguranças nenhuma. Todas as inseguranças, elas estão, vamos dizer assim, sob a responsabilidade daqueles que produzem. Mas numa equipe organizada, numa equipe que tem educação mediúnica, numa equipe bem preparada, a gente não tem insegurança nenhuma. Tem muitos benefícios. E nós vamos falar desses benefícios, muitos benefícios. Agora, se for uma materialização em que nós vamos ver aqui, em que prospera a bagunça no ambiente, aí realmente os resultados podem não ser muito bons. Mas isso é para a semana que vem. Semana que vem vai ser bastante empolgante, bem interessante. Nós vamos trabalhar com aspectos que vão ser muito, muito interessantes para a gente. Fica já o convite. E eu vou parar por aqui e abrir para a gente poder conversar um pouco sobre tudo aquilo que a gente conversou. Agora a gente tem um campo aí para a gente dialogar um pouco mais profundamente sobre isso. Peço desculpas de ter alongado um pouco sobre os estados da matéria, mas é interessante a gente conhecer, saber apesar de que é matéria de currículo fundamental, né, o quarto estado, que é o estado de plasma, né, mas é bom a gente retornar, né, e também matar aquela ideia de matéria radiante, porque isso não existe, tá? É energia radiante, né? E a gente precisa tirar esse conceito, porque ele é um conceito que não encontra embasamento dentro da física, né? E a doutrina espírita, ela é física, ciência e religião. Então, o ectoplasma tem que estar sujeito à lei da gravidade, não dá para fugir disso, né? E o ectoplasma ele tem que estar sujeito à energia radiante e ele tem que estar sujeito à teoria dos quantas, né? Do salto quântico. Ele tem que obedecer tudo isso, senão fica muito esquisito. E ele obedece, tá, gente? Eu já digo para vocês que está tudo perfeito. Ciência, filosofia e religião estão andando ali, ó, totalmente alinhadas. Eu não encontro nada que eu possa dizer para vocês. Tá esquisito. Não, não. Tá tudo, ó, certinho. Gente, é com vocês agora, por favor. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Ou ficou muito complicado e ninguém entendeu nada, ou tá mais ou menos dentro daquilo que se esperava, né? E é uma pena que hoje a gente não tem nem o Marco Antônio ou a Ana, porque quem sabe a Ana vai estar aqui semana que vem, ou o Marco Antônio. Eu não sei se o Roberto tem essa informação, mas eu imagino que a informação que eu dei sobre os médiuns de cura, né, um aspecto de desdobramento é algo que se tenha uma preferência, né? Não vou dizer para você, olha, todos eles precisam desdobrar, mas que seria interessante ter alguns que se desdobram, com certeza. É verdade, Eduardo, seria interessante. O problema é ter. Mas é uma qualidade interessante. Nem todo mundo tem, né? E mesmo às vezes que se desdobram, né, eles se desdobram e não tem noção, né? É difícil você condicionar essas coisas, né? Sim. Mas é interessante mesmo, tem razão. É uma qualidade bem interessante. Eu toquei nesse assunto porque nós temos um médium no nosso grupo de desenvolvimento mediúnico e que ele está ali no grupo de desenvolvimento mediúnico exatamente para que a gente possa ali encontrar um campo, né? Ele está na minha sala, para a gente conversar com ele exatamente porque ele é um médium que se desdobra com uma facilidade incrível, né? E a gente está trabalhando com ele exatamente para que ele possa fazer esse desdobramento e nesse desdobramento ele saia o máximo possível, deixando o aparelho físico dele, porque ele exterioriza nesse momento
uma quantidade de ectoplasma bem interessante para os trabalhos, né? Então, ele está ali em treinamento. Ele está exatamente para que eu possa ali, falando para ele, olha, esse processo que você vai fazer é exatamente para facultar você a fazer essa exteriorização do ectoplasma. Então, saia tranquilo, fique, observe. Se você tiver a opção de observar, observe como você interage, mantenha-se, eu fico sempre falando para ele, mantenha-se concentrado no trabalho que você está fazendo, esses trabalhos de exteriorização. Procure não trazer pensamentos de fora, concentrado. Se você perder a concentração, entre em oração, faça uma prece, porque como esse material vai se exteriorizar para você, ele tem que ter um bom uso. Se você se perder nos pensamentos e ficar observando, você pode criar formas, pensamentos, e ele fica inútil, né? Então, eu fico sempre falando para ele esses aspectos, né? Desse trabalho que ele está sendo preparado. É bem interessante. E são métodos que a gente pode ir preparando para isso. E realmente o resultado, ó, pode ser bem positivo no trabalho, porque você vai mentalmente falando para ele como ele deve ser direcionado. Ó. Se direciona dessa maneira que ó, o resultado é bem positivo. Vamos ver, estamos treinando.